Na pequena cidade de Vale Sereno, todos comentavam sobre o leilão anual que aconteceria na Praça Central. Era um evento antigo que misturava tradição e polêmica, pois ali não se negociavam apenas terras e gados, mas também uniões matrimoniais. Muitas famílias mais humildes viam nesse leilão a chance de garantir um futuro melhor para suas filhas, oferecendo-as em casamento a homens ricos e influentes. E naquele ano, a presença de um homem em especial despertava a atenção de todos. Augusto Ferraz, o fazendeiro milionário mais comentado da região. Augusto era conhecido por sua fortuna imensa. Suas terras se estendiam até onde a vista alcançava, suas fazendas produziam grãos, criavam gados e sua influência atravessava fronteiras. Mas, apesar de toda a riqueza, ele era um homem solitário. Viúvo há anos, dedicava-se inteiramente ao trabalho e à criação de seus 2 filhos pequenos, Rafael e Clara. A ausência da mãe havia deixado marcas profundas nas crianças, que eram tímidas, pouco falantes e mantinham-se afastadas de todos que tentavam se aproximar. Quando se espalhou a notícia de que Augusto participaria do leilão, muitas famílias começaram a preparar suas filhas para a ocasião. Afinal, quem não gostaria de unir seu destino a um homem tão poderoso e abastado? Entre essas famílias estava a de Henrique Monteiro, um comerciante falido que via no leilão sua última chance de se reerguer. Ele tinha 3 filhas. Helena, a mais velha, que era reconhecida pela beleza clássica e admirada por todos os rapazes da cidade. Lívia, a do meio, que esbanjava charme e inteligência, e Mariana, a caçula, que sempre fora alvo de olhares tortos por ser gordinha, tímida e sem a mesma desenvoltura das irmãs. Naquele dia, o sol brilhava forte sobre a praça repleta de gente. O leilão começava e as famílias orgulhosas exibiam suas filhas como se fossem joias raras. Helena surgiu primeiro, com um vestido azul que realçava seus olhos claros e seus cabelos dourados. Recebeu aplausos e suspiros. Em seguida, foi a vez de Lívia, que entrou sorridente, irradiando simpatia e confiança. O público murmurava, elogiava e fazia apostas de qual delas chamaria mais a atenção do fazendeiro milionário. Mas quando chegou a vez de Mariana, os cochichos mudaram de tom. Ela surgiu hesitante, com as bochechas coradas e o olhar fixo no chão, trajando um vestido simples que não escondia suas curvas volumosas. Alguns riram, outros zombaram, e até mesmo o pai pareceu constrangido por apresentá-la. No entanto, o olhar de Augusto deteve-se nela de um jeito inesperado. Enquanto todos esperavam que ele se encantasse pela beleza de Helena ou pela vivacidade de Lívia, o fazendeiro parecia intrigado com Mariana. Ele observava não apenas sua aparência, mas o modo como ela, mesmo nervosa, segurava as mãos com firmeza, como se quisesse se proteger do julgamento cruel da multidão. Aquilo lhe despertou algo no coração, uma lembrança de sua falecida esposa, que também enfrentara preconceitos por não se enquadrar nos padrões da época, mas que possuía uma força interior incomparável. O pregão começou e os lances simbólicos eram feitos mais para manter as aparências do que por real interesse. Todos sabiam que o que decidiria mesmo seria a escolha do fazendeiro. E, para surpresa geral, quando o momento chegou, Augusto se levantou diante de todos e anunciou com voz firme: "Escolho Mariana." O silêncio tomou conta da praça. Os presentes arregalaram os olhos, incrédulos. Alguns caíram na gargalhada, achando que se tratava de uma brincadeira. O próprio Henrique ficou sem reação, olhando de Mariana para Augusto, sem acreditar que o milionário havia preterido suas 2 filhas mais desejadas para optar pela caçula, que sempre fora motivo de vergonha para ele. Helena e Lívia trocaram olhares de indignação, sentindo o orgulho ferido. Mariana, por sua vez, não sabia se chorava ou sorria. Aquilo parecia irreal. Ela,
que tantas vezes fora rebaixada, ridicularizada e deixada de lado, agora era a escolhida por um dos homens mais influentes da região. O coração batia acelerado em seu peito e ela mal conseguia sustentar o olhar de Augusto. Mas, no fundo, uma chama de esperança se acendeu. Talvez aquela fosse a oportunidade de provar que tinha valor, que podia ser amada e respeitada, não apenas por sua aparência, mas por quem realmente era. As críticas vieram imediatamente. Vozes se ergueram em reprovação, dizendo que Augusto havia enlouquecido, que escolhera a pior das opções, que sua decisão era um insulto à tradição do leilão. Mas o fazendeiro não se abalou. Com um simples gesto de mão, encerrou os comentários e levou Mariana consigo, sob os olhares atônitos de todos. Enquanto caminhava ao lado dele, sentindo a força firme de sua mão segurando a sua, Mariana percebeu que aquele seria apenas o começo de uma longa jornada. O que ninguém imaginava era que a escolha de Augusto não fora feita por impulso ou piedade, mas porque ele enxergara algo em Mariana que ninguém mais conseguia ver. Uma força silenciosa, uma bondade verdadeira e um coração capaz de transformar não apenas a vida dele, mas também a de seus filhos. E assim, enquanto os sinos da igreja soavam ao fundo e o burburinho indignado da multidão ecoava pelas ruas, começava a história que mudaria para sempre o destino daquela cidade, daquela família e principalmente da jovem que ousou acreditar que podia ser escolhida mesmo quando todos a apontavam como a última das opções. O caminho de volta à fazenda de Augusto foi silencioso, mas cheio de significados ocultos. A carruagem seguia pelas estradas de terra, cercadas de campos dourados de trigo, e Mariana mantinha os olhos fixos na paisagem, tentando acreditar que aquilo era real. Ainda podia ouvir os cochichos e risadas ecoando da praça, como se as vozes zombeteiras continuassem a persegui-la. Por um instante, sentiu-se como uma intrusa ao lado de Augusto, um homem que parecia pertencer a um mundo totalmente diferente do dela. Mas quando arriscou olhar para ele, encontrou um semblante sereno, quase tranquilo, como se não se importasse com nada do que haviam dito. "Você parece preocupada", disse Augusto, quebrando o silêncio. Mariana se assustou levemente. A voz dele era grave, mas calma, transmitindo uma segurança inesperada. É que não entendo", respondeu ela em tom baixo. "Por que me escolheu? Tinha minhas irmãs, tinha tantas outras." Augusto a encarou por alguns segundos antes de responder. "Porque eu vi algo em você que não vi nas outras." Ela ficou sem saber como reagir. Suas mãos suavam e a mente buscava respostas que não vinham. Ninguém nunca havia dito algo assim a ela. Desde pequena, era comparada às irmãs e sempre considerada a menos atraente, a menos esperta, a menos digna de elogios. O simples fato de um homem como Augusto afirmar ter visto algo nela mexia profundamente com suas emoções. A carruagem finalmente atravessou o portão principal da fazenda. Era um cenário grandioso, uma imensa casa de estilo colonial, cercada por jardins bem cuidados, pomares carregados de frutas e, ao fundo, a vastidão dos campos e o rebanho pastando. Mariana ficou impressionada. Nunca havia visto de perto tanta riqueza. Sentiu um misto de medo e deslumbramento, como se estivesse entrando em um mundo que não lhe pertencia. Na porta da casa, 2 crianças os aguardavam. Eram Rafael e Clara, os filhos de Augusto. O menino tinha 8 anos, a menina apenas 6. Ambos se escondiam atrás da governanta, Dona Odete, uma mulher de meia-idade de olhar severo, mas coração bondoso. Quando viram o pai descer da carruagem, correram em sua direção, abraçando-o com alegria. Porém, ao notarem Mariana ao lado dele, recuaram desconfiados. "Crianças, esta é Mariana", disse Augusto, tentando soar natural. "Ela vai morar conosco a partir de hoje."
O silêncio pairou no ar. Rafael apertou a mão da irmã, protegendo-a, enquanto Clara se escondia ainda mais atrás das saias da governanta. Mariana sentiu o coração apertar. Já havia imaginado que não seria bem recebida, mas aquele olhar de desconfiança das crianças doía mais do que qualquer zombaria que ouvira na praça. Ainda assim, ela se abaixou lentamente, tentando parecer menos ameaçadora, e sorriu com delicadeza. "Olá, Rafael." "Olá, Clara", disse com voz suave. "É um prazer conhecer vocês." Nenhum deles respondeu. Apenas se entreolharam e se afastaram um pouco mais. Mariana engoliu em seco, mas não insistiu. Percebeu que conquistar aquelas crianças seria um desafio muito maior do que enfrentar a opinião da cidade. Dona Odete, percebendo o clima, interveio. "Venham, pequenos, vamos para dentro. O jantar está quase pronto." Enquanto os três entravam na casa, Augusto tocou o ombro de Mariana. "Não se preocupe", disse ele. "Eles precisam de tempo." Mariana assentiu, embora a insegurança continuasse a lhe corroer por dentro. Sentia-se deslocada, como uma peça que não se encaixava naquele quebra-cabeça. Os dias seguintes foram de adaptação. Mariana descobriu que a vida na fazenda era muito mais exigente do que imaginava. Não havia espaço para vaidades ou descanso prolongado. Era trabalho constante, desde o amanhecer até o cair da noite. Diferente de suas irmãs, que sempre foram poupadas das tarefas mais pesadas, Mariana não hesitava em ajudar onde fosse necessário. Acompanhava as empregadas na cozinha, ajudava a cuidar do jardim, visitava os galpões de gado e até tentava aprender sobre a administração da fazenda. Aos poucos, conquistava o respeito dos trabalhadores, que se surpreendiam com sua disposição e humildade. Mas a maior barreira ainda eram as crianças. Rafael e Clara permaneciam distantes, observando-a em silêncio, como se estivessem testando cada gesto e palavra dela. Muitas vezes, Mariana os via cochichando juntos, olhando-a com desconfiança. Sabia que não seria fácil ganhar a confiança deles, mas dentro do coração carregava uma paciência que ninguém imaginava que ela tinha. Uma tarde, enquanto passeava pelos jardins, Mariana encontrou Clara sentada sozinha, abraçando uma boneca de pano. A menina parecia triste, olhando para o vazio. Mariana se aproximou devagar, respeitando o espaço dela, e se sentou a poucos passos de distância. "Essa boneca é muito bonita", disse Mariana, tentando puxar conversa. "Qual é o nome dela?" Clara hesitou, mas respondeu baixinho. "Chama-se Sofia." "Sofia, um nome lindo", comentou Mariana sorrindo. "Eu também tinha uma boneca quando era pequena. O nome dela era Estrela. Eu a levava para todos os lugares." Clara ergueu os olhos, curiosa. "Você ainda tem ela?" Mariana riu levemente. "Não. Um dia ela se perdeu, mas nunca esqueci dela." Fez uma pausa e acrescentou. "Talvez porque, quando a gente gosta de verdade de alguém ou de algo, fica guardado dentro do coração, mesmo que não esteja mais com a gente." Clara ficou em silêncio por alguns segundos, pensativa. Depois abraçou a boneca com mais força e, para surpresa de Mariana, perguntou: "Você vai embora também?" A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela respirou fundo antes de responder, escolhendo bem as palavras. "Não, Clara. Eu não vou embora. Eu prometo que vou ficar." Os olhinhos da menina brilharam por um instante, mas logo ela se levantou e correu para dentro da casa, sem dizer nada. Ainda assim, Mariana sentiu que algo havia mudado. Talvez fosse o primeiro passo para conquistar aquele coraçãozinho tão frágil. Enquanto isso, Rafael continuava sendo o mais difícil de alcançar. Ele observava tudo com uma seriedade incomum para sua idade. Parecia carregar sobre os ombros a responsabilidade de proteger a irmã e manter viva a memória da mãe. Qualquer aproximação de Mariana era recebida com silêncio ou olhares desconfiados. Numa noite chuvosa, porém,
tudo começou a mudar. A fazenda foi atingida por uma forte tempestade e o vento derrubou parte do telhado do celeiro. Os animais ficaram agitados, mugindo e relinchando sem parar. Augusto saiu às pressas para organizar os trabalhadores e conter os danos. Mariana, preocupada, correu para ajudar. No meio da confusão, Rafael e Clara apareceram assustados, chamando pelo pai. Sem pensar duas vezes, Mariana os abraçou, protegendo-os da chuva e levando-os para um canto seguro. Ficou com eles até Augusto retornar, encharcada, mas firme, segurando-os contra o peito como se fossem seus próprios filhos. Quando Augusto voltou, viu a cena e sentiu algo mudar dentro dele. Aquela mulher que tantos haviam ridicularizado estava ali, no meio da tempestade, cuidando do que ele mais amava no mundo. E pela primeira vez, Rafael não se afastou quando Mariana o abraçou. Ficou quieto, com o rosto escondido no ombro dela, como se encontrasse um pouco de paz naquele gesto. Aos poucos, a tempestade foi passando. E, no coração daquela família que ainda estava se formando, uma nova esperança começava a nascer. A tempestade daquela noite havia deixado marcas pela fazenda. Árvores caídas, cercas destruídas e o celeiro parcialmente destelhado exigiram dias inteiros de trabalho para serem reparados. Mas, apesar dos danos, algo mais importante havia mudado: a relação entre Mariana e as crianças. Depois do episódio em que ela os protegeu no meio da chuva, Rafael passou a observá-la de uma maneira diferente. Ainda não demonstrava afeto de forma aberta, mas já não a tratava com a mesma desconfiança rígida. Clara, por sua vez, começou a buscar a presença dela com mais frequência, aproximando-se nos momentos em que antes corria para a governanta. Era como se, silenciosamente, os pequenos tivessem começado a aceitá-la como parte daquele lar. Para Mariana, cada pequeno gesto das crianças era um presente. Ela se dedicava com paciência, criando oportunidades para estar ao lado deles sem forçar nada. Ajudava Clara a arrumar as bonecas, ensinava a menina a bordar pequenos paninhos e, com Rafael, buscava conversar sobre os animais da fazenda, sabendo que ele tinha curiosidade em aprender como o pai cuidava dos negócios. Certo dia, Augusto encontrou os três no pomar. Clara colhia maçãs com a ajuda de Mariana, que estendia os braços para alcançar os galhos mais altos, enquanto Rafael carregava um cesto com seriedade, como se fosse o responsável pela colheita. O fazendeiro observou a distância com um sorriso discreto no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia sua casa viva de novo. O riso de Clara ecoava pelo ar, algo que ele não ouvia desde a morte da esposa. Mas, fora dos portões da fazenda, a história era bem diferente. Na cidade, os comentários sobre a escolha de Augusto ainda eram o assunto principal. Muitos diziam que ele havia perdido o juízo, que escolher Mariana era uma afronta à tradição do leilão. Helena e Lívia, feridas no orgulho, passaram a espalhar ainda mais boatos, alimentando a hostilidade da sociedade contra a irmã. Ele só teve pena dela, dizia Helena com amargura. Não é possível que tenha se interessado de verdade. Ou talvez ele queira humilhar nossa família, acrescentava Lívia. Como pode um homem daquele rejeitar a nós duas para escolher justamente Mariana? As duas passavam pelas ruas de Vale Sereno contando suas versões da história. E rapidamente os cochichos se transformaram em piadas cruéis. Quando Mariana descia à cidade acompanhada da governanta para fazer compras, ouvia os risos disfarçados, os olhares de deboche e os comentários maldosos. Ainda que tentasse se manter firme, no fundo sentia o peso daquela rejeição. Numa dessas idas à cidade, Mariana caminhava pela feira quando um grupo de rapazes passou por ela rindo alto. Um deles disse: "Olhem, a nova rainha da fazenda. O fazendeiro deve estar com a vista ruim para escolher logo essa." Outros gargalharam. Mariana baixou os olhos, apertou contra o peito o cesto que carregava e seguiu em frente,
fingindo não ouvir, mas por dentro a humilhação ardia como fogo. À noite, de volta à fazenda, Augusto percebeu sua tristeza. Sentaram-se no alpendre, sob o céu estrelado. Ele a observou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar: "O que houve?" Ela hesitou, mas acabou desabafando. "Eles riem de mim, Augusto, todos na cidade. Dizem que você me escolheu por pena, que eu não merecia estar aqui." Fez uma pausa e acrescentou com a voz embargada: "E talvez tenham razão." Augusto franziu o senho. "Não diga isso", respondeu firme. "Você acha que eu, de todos, escolheria alguém por pena?" Ela o encarou, surpresa pela intensidade em seu tom. "Então por quê?" perguntou com lágrimas nos olhos. "O que você viu em mim que ninguém mais consegue ver?" Augusto respirou fundo. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia que precisava ser sincero. "Eu vi coragem, vi bondade, vi alguém que não tenta ser o que não é. E, acima de tudo, vi uma mulher capaz de amar meus filhos como se fossem seus." As palavras dele penetraram fundo em seu coração. Mariana desviou o olhar, emocionada, tentando conter as lágrimas. Pela primeira vez, alguém a valorizava não pela aparência, mas pelo que realmente era. Nos dias seguintes, ela se empenhou ainda mais em conquistar o carinho das crianças. Aos poucos, Rafael começou a se abrir. Um fim de tarde, enquanto ajudava o pai a organizar alguns papéis no escritório, o garoto perguntou em voz baixa: "Papai, a Mariana vai ficar mesmo?" "Vai, filho", respondeu Augusto sem hesitar. "Ela é parte da nossa família agora." Rafael ficou em silêncio, pensativo. Mais tarde, quando Mariana foi lhe levar um lanche no quarto, ele aceitou sem protestar e murmurou um tímido "obrigado." Aquela pequena palavra encheu o coração dela de alegria. Com Clara, a ligação se tornava ainda mais forte. A menina, que antes se escondia, agora fazia questão de segurar a mão de Mariana ao caminhar pelo jardim, como se buscasse proteção. Uma noite, antes de dormir, Clara a chamou e pediu: "Você pode cantar para mim como fazia a mamãe?" Mariana ficou surpresa, mas se sentou ao lado da cama e, com voz suave, entoou uma canção de ninar que lembrava da própria infância. Quando terminou, Clara já estava adormecida, abraçada à boneca Sofia. Mariana a cobriu com cuidado e ficou ali por alguns minutos, emocionada com a confiança que a menina depositava nela. No entanto, nem todos estavam felizes com essa mudança. Dona Odete, apesar de ter apreço por Mariana, não podia ignorar os comentários da cidade. Certa manhã, chamou-a na cozinha e disse com seriedade: "Você precisa estar preparada. Muitos não vão aceitar sua presença aqui. As pessoas podem ser cruéis e já estão falando mais do que deviam." "Eu sei", respondeu Mariana cabisbaixa, "mas não vou desistir, não depois de tudo o que encontrei aqui." E de fato não desistiu. Ao contrário, Mariana passou a se dedicar ainda mais. Organizou pequenas melhorias na casa, ensinou receitas novas às cozinheiras, ajudou nos cuidados com os animais e, principalmente, esteve presente nos momentos em que as crianças mais precisavam. Cada gesto seu parecia fortalecer os laços invisíveis que começavam a unir aquela família. Certo domingo, Augusto decidiu levá-los todos à igreja da cidade. Foi a primeira vez que Mariana apareceria publicamente ao lado dele e dos filhos. Ao entrarem, os olhares da comunidade se voltaram de imediato. Alguns cochichavam, outros disfarçavam o riso e muitos lançavam expressões de reprovação. Mariana sentiu o coração apertar, mas manteve a cabeça erguida. Durante a missa, Clara segurou firme a mão dela, como se quisesse mostrar que não a soltaria. Rafael, embora mais reservado, também não se afastou, e Augusto, sentado ao lado deles, parecia indiferente aos olhares alheios. Quando a cerimônia terminou, alguns se aproximaram para cumprimentar Augusto, mas ignoraram Mariana.
Outros, de maneira ainda mais cruel, fizeram comentários em voz alta para que ela ouvisse. No entanto, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Clara, com sua inocência infantil, olhou para todos e disse em voz clara: "A Mariana é a nossa família agora." O silêncio se espalhou pela igreja. As pessoas ficaram sem reação, e Augusto apenas sorriu, orgulhoso da filha. Mariana, com os olhos marejados, apertou a mão da menina com força. Naquele instante, percebeu que não importava o que o mundo pensasse. O que realmente importava era o amor que começava a florescer naquela casa. E ninguém poderia tirar isso dela. Os dias após a ida à igreja marcaram uma nova fase na vida de Mariana. Ainda havia olhares de desdém e cochichos quando ela aparecia na cidade. Mas algo dentro dela havia mudado. O gesto de Clara, ao defendê-la diante de todos, foi como uma luz que se acendeu em sua alma. Pela primeira vez, Mariana não se sentia sozinha contra o mundo. Ela tinha uma família, mesmo que ainda estivesse em processo de conquista, e essa certeza dava forças para enfrentar qualquer desafio. Na fazenda, a rotina seguia intensa. Mariana havia conquistado a confiança dos empregados, que começaram a vê-la não apenas como a escolhida do patrão, mas como alguém que realmente se importava com todos. Ela não hesitava em ajudar na lida, fosse cuidando dos animais, participando da colheita ou ouvindo as histórias dos mais velhos durante as refeições comunitárias. Diferente de muitas esposas de fazendeiros que preferiam a vida de luxo e comodidade, Mariana demonstrava uma disposição rara que inspirava respeito. As crianças também mudavam aos poucos. Clara já não desgrudava dela, e até Rafael começava a relaxar, embora ainda mantivesse uma postura séria, típica de alguém que crescera rápido demais diante das dificuldades. Certo dia, enquanto observavam os cavalos no estábulo, Rafael perguntou: "Mariana, você sabe montar?" Ela sorriu diante da pergunta inesperada. "Não muito bem. Só andei algumas vezes quando era pequena." "Posso ensinar você", disse ele, com um brilho de empolgação nos olhos. A proposta pegou Mariana de surpresa, mas também a encheu de alegria. Aceitou de imediato e, nas semanas seguintes, Rafael a levou para o campo, ensinando pacientemente como conduzir o cavalo. Era visível a satisfação do garoto em desempenhar esse papel, e Mariana fazia questão de elogiá-lo, reforçando sua confiança. Cada cavalgada era mais do que um simples exercício, era um laço que se fortalecia entre eles. Enquanto isso, Augusto observava tudo em silêncio. Vê-los juntos, sorrindo e compartilhando momentos, fazia-o perceber que havia tomado a decisão certa ao escolher Mariana. Contudo, também carregava a consciência de que a sociedade ainda não aceitava sua escolha. Amigos próximos o advertiam, dizendo que seu prestígio poderia ser abalado, que sua imagem como homem influente estava sendo ridicularizada. Mas, para Augusto, nada disso importava. O que realmente tinha valor era ver seus filhos novamente sorrindo e sentir que sua casa voltava a ser um lar. Apesar disso, a oposição externa não diminuía. Helena e Lívia, cada vez mais ressentidas, alimentavam o rancor contra a irmã. Sentiam-se humilhadas por terem sido preteridas e não perdiam a chance de espalhar comentários maldosos. Até mesmo o pai delas, Henrique, culpava Mariana pelo desprezo que a cidade começava a dirigir à família Monteiro. Um ressentimento crescente tomava conta deles, e embora não se atrevessem a enfrentar Augusto diretamente, juravam que encontrariam uma forma de reverter a situação. Numa manhã, enquanto caminhava pelo mercado para comprar tecidos, Mariana foi abordada por uma antiga vizinha, Dona Filomena, conhecida por sua língua afiada. "Ora, veja só", disse ela com um sorriso sarcástico. "Quem diria que a pequena Mariana, a gordinha da família Monteiro, agora anda como senhora da fazenda?
Que milagre fez para enganar o fazendeiro, minha filha? Mariana tentou ignorar, mas a mulher prosseguiu, atraindo olhares. Não pense que engana a todos, viu? Todos sabemos que ele só te escolheu por piedade, logo se cansará de você. As palavras cortaram fundo, mas Mariana manteve-se firme. Ergueu a cabeça e respondeu com calma. Não precisei enganar ninguém, dona Filomena. O que ele viu em mim, talvez a senhora nunca entenda. E saiu, deixando a mulher sem resposta. No fundo, porém, sentia a ferida aberta pela crueldade alheia. Ao chegar à fazenda, refugiou-se no jardim e chorou sozinha, até sentir uma pequena mãozinha segurar a sua. Era Clara, que a olhava com preocupação. Você está triste, não está? Mariana enxugou as lágrimas e forçou um sorriso. Só um pouco, querida. Eu não quero que você fique triste, disse a menina, abraçando-a. Você é a melhor coisa que aconteceu com a gente. Essas palavras inocentes foram como bálsamo para Mariana. Ela a abraçou forte, agradecida por ter encontrado nos filhos de Augusto o verdadeiro sentido de estar ali. Pouco tempo depois, outro desafio surgiu. Augusto precisou viajar para resolver negócios em outra cidade e ficaria ausente por alguns dias. Antes de partir, pediu a Mariana que cuidasse de tudo na fazenda e principalmente das crianças. Ela sentiu o peso da responsabilidade, mas aceitou com firmeza. Nos dias em que Augusto esteve fora, Mariana se dedicou ainda mais. Organizou atividades com as crianças, ajudou os trabalhadores e até mesmo mediou uma briga entre dois vaqueiros que quase se enfrentaram no curral. Sua postura surpreendeu a todos, mostrando que tinha não apenas bondade, mas também autoridade quando necessário. Na última noite, antes do retorno de Augusto, uma situação inesperada aconteceu. Clara adoeceu repentinamente, com febre alta e calafrios. A governanta correu para preparar compressas, mas a preocupação tomou conta da casa. Rafael, desesperado, ficou ao lado da irmã segurando sua mão. Mariana, embora aflita, manteve a calma. Preparou chás, cuidou da menina durante toda a madrugada e não desgrudou do quarto até que, ao amanhecer, a febre começou a ceder. Quando Augusto voltou, encontrou Mariana exausta, mas ainda ao lado da cama de Clara, que já dormia tranquila. Rafael contou tudo ao pai, e Augusto, emocionado, percebeu que sua decisão no leilão havia transformado completamente o destino de sua família. Naquele mesmo dia, enquanto caminhavam juntos pelo campo, Augusto falou com sinceridade. Mariana, eu já tinha certeza de que você faria diferença na vida dos meus filhos, mas agora vejo que fez diferença também na minha. Ela corou, surpresa com as palavras. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Mariana, disse ele firme. Você fez muito mais. Trouxe de volta algo que eu pensei que tinha perdido para sempre, a esperança. Essas palavras ecoaram dentro dela, enchendo-a de emoção. Pela primeira vez, Mariana sentiu que não era apenas uma convidada naquela casa, mas alguém que verdadeiramente pertencia àquele lugar. Entretanto, longe dali, Helena e Lívia tramavam em segredo. O ressentimento das irmãs havia se transformado em inveja corrosiva. Decidiram que fariam de tudo para desestabilizar a vida de Mariana e, se possível, afastá-la da fazenda. O que não sabiam era que suas próprias ações acabariam revelando verdades escondidas, mudando o rumo daquela história para sempre. O retorno de Augusto da viagem trouxe alívio à fazenda. Ele encontrou a casa em perfeita ordem, as crianças mais próximas de Mariana do que nunca, e os empregados cheios de elogios à nova senhora. Para muitos, já não havia dúvida de que ela era a peça que faltava naquele lar. Porém, fora dos portões, os boatos e as maldades não cessavam. E entre aqueles que mais alimentavam as intrigas estavam Helena e Lívia. As duas irmãs não conseguiam aceitar o destino da caçula.
Mariana, a quem sempre chamaram de peso morto da família, agora vivia em luxo e respeito, sendo esposa do homem mais influente da região. O orgulho ferido transformara-se em veneno. E numa noite, as duas se reuniram em segredo no antigo casarão da família Monteiro, discutindo um plano. Não podemos deixar que isso continue, disse Helena irritada, caminhando de um lado para o outro. Cada dia que passa, ela se fortalece mais naquela fazenda. Até as crianças já estão a chamando de mãe. É uma vergonha para nós, completou Lívia, amargurada. Enquanto ela desfruta da vida que deveria ser nossa, estamos aqui, esquecidas, sendo alvo de piadas. As duas concordaram que precisavam agir. Decidiram espalhar novas mentiras, mais cruéis, com o objetivo de manchar a imagem de Mariana diante de Augusto. No mercado, começaram a insinuar que Mariana apenas se aproximava das crianças para ganhar a confiança do fazendeiro, mas que no fundo era interesseira, desejando apenas a fortuna dele. Outras vezes, diziam que ela não passava de uma impostora, incapaz de sustentar aquela posição por muito tempo. Esses boatos chegaram aos ouvidos da fazenda, principalmente através dos empregados que iam à cidade. Mariana ouvia em silêncio, tentando não demonstrar o quanto aquelas palavras a feriam. Mas no íntimo, o peso da maldade das irmãs a atormentava. Certa tarde, enquanto arrumava o quarto de Clara, Mariana encontrou a menina chorando baixinho. Ao se aproximar, descobriu o motivo. Algumas crianças da cidade haviam zombado dela, dizendo que sua nova mãe era uma farsa e que logo iria embora. Mariana abraçou a menina, acariciando seus cabelos. Não acredite no que dizem, Clara. Eu prometi a você que ficaria e vou cumprir essa promessa. Mas eles disseram que você não é de verdade, que o papai só vai perceber depois, soluçou a menina. Mariana enxugou as lágrimas da criança com delicadeza. O que é de verdade, minha querida? Não são as palavras dos outros. O que é de verdade está aqui, disse, colocando a mão sobre o coração da menina. O que sentimos uns pelos outros é o que importa. Aquela conversa fortaleceu ainda mais o vínculo entre elas. Mas também fez Mariana perceber que precisava ser mais forte. Não apenas por si mesma, mas pelas crianças que agora dependiam dela. Enquanto isso, Rafael, cada vez mais observador, notava as mudanças ao redor. Um dia, aproximou-se do pai e perguntou: Papai, por que as pessoas falam mal da Mariana? Ela é boa com a gente. Augusto, que já ouvira alguns comentários, suspirou. Porque às vezes, filho, as pessoas não suportam ver alguém feliz. E quando não entendem a felicidade dos outros, inventam histórias para tentar destruir o que não conseguem ter. Rafael pensou por alguns instantes e respondeu: Então precisamos protegê-la. As palavras do menino tocaram profundamente Augusto. Ele percebeu que Mariana não estava apenas conquistando o afeto das crianças, mas despertando neles um senso de lealdade e união que antes parecia perdido. No entanto, os ataques não cessaram. Helena e Lívia, insatisfeitas com a falta de resultados, resolveram intensificar as provocações. Inventaram que Mariana havia sido vista em encontros secretos com outro homem, insinuando que traía Augusto. A fofoca se espalhou rapidamente, chegando a ouvidos maliciosos que a repetiam com prazer. Quando Augusto soube, ficou furioso. Não acreditava em uma palavra sequer, mas sabia que a honra de Mariana estava sendo manchada. À noite, chamou-a para conversar no escritório. Estão dizendo coisas terríveis sobre você, começou ele sério. Mas quero que saiba que não acredito em nada disso. Mariana respirou fundo, aliviada pela confiança dele. Obrigada, Augusto. Eu não sei por que minhas irmãs me odeiam tanto. Porque você conquistou o que elas nunca terão, respondeu ele com firmeza. O respeito verdadeiro.
Naquele instante, Mariana percebeu que o vínculo entre eles estava cada vez mais forte. Não se tratava apenas de um acordo ou de uma escolha feita num leilão. Era algo que estava crescendo naturalmente, construído na base da confiança, do cuidado e do amor que florescia dia após dia. Pouco tempo depois, aconteceu algo que mudaria ainda mais os rumos da história. Durante uma tarde tranquila, Clara caiu ao brincar perto do lago e machucou a perna. Nada grave, mas suficiente para deixá-la assustada. Mariana foi a primeira a socorrê-la, limpando o ferimento com carinho e acalmando a menina com palavras doces. Rafael, preocupado, ficou ao lado da irmã e juntos observaram Mariana tratar da situação com paciência. Quando Augusto chegou e soube do ocorrido, viu a cena. Mariana com as mãos cuidadosas, Clara já sorrindo e Rafael agradecendo baixinho. Foi nesse momento que ele teve a certeza absoluta de que Mariana não era apenas a mulher que escolhera no leilão, mas a companheira que o destino havia colocado em sua vida para reconstruir sua família. Nessa mesma noite, ao jantar, Augusto surpreendeu a todos ao levantar-se e, diante dos empregados e das crianças, declarar: Mariana não é apenas minha esposa, ela é parte fundamental desta família. Quero que todos aqui a respeitem como tal. As palavras foram recebidas com aplausos discretos dos empregados e olhares emocionados das crianças. Mariana, por sua vez, sentiu as lágrimas escorrerem discretas. Era a validação que tanto precisava. Mas as irmãs não desistiriam. Quando souberam da declaração pública de Augusto, Helena e Lívia entraram em fúria. A inveja transformou-se em ódio, e elas decidiram que não bastava mais difamar Mariana. Precisavam agir de forma mais direta, custasse o que custasse. O que elas não sabiam, contudo, era que esse novo plano acabaria revelando verdades escondidas sobre o passado da família e mostraria de uma vez por todas a força e o valor de Mariana. As palavras firmes de Augusto ecoaram não apenas dentro da casa, mas por toda a fazenda. Era como se ele tivesse erguido uma muralha em torno de Mariana, protegendo-a contra o veneno das críticas externas. Contudo, a determinação dele só inflamou ainda mais o ódio de Helena e Lívia. As irmãs passaram noites em claro, tramando uma forma de arrancar Mariana daquele lugar. Já não bastava espalhar boatos. Elas queriam vê-la humilhada, expulsa, rejeitada diante de todos. Helena, a mais orgulhosa, teve a ideia de criar uma armadilha que pudesse colocar em dúvida a honra de Mariana diante do próprio marido. Se não conseguimos derrubá-la com palavras, faremos com provas, disse Helena, com um olhar sombrio. E como pretende arranjar isso? Perguntou Lívia, inquieta. Helena sorriu com malícia. Cada pessoa tem um ponto fraco. Mariana tem um coração bom demais. Basta colocá-la em uma situação que pareça errada e todos acreditarão. Dias depois, as duas colocaram o plano em prática. Pagaram a um homem da cidade, chamado Silvério, conhecido por suas más intenções, para que se aproximasse de Mariana quando estivesse sozinha. O objetivo era simples: criar um flagrante, algo que pudesse ser interpretado como traição. Na manhã seguinte, Mariana saiu cedo com Rafael e Clara para colher flores silvestres perto da estrada. Em dado momento, as crianças correram adiante, deixando-a alguns passos para trás. Foi nesse instante que Silvério surgiu, fingindo estar perdido. Senhora, poderia me ajudar? Perguntou ele com um sorriso forçado. Estou procurando a saída para a estrada principal. Mariana, como sempre, foi solícita. Explicou o caminho com paciência, apontando para a direção correta. Mas Silvério, seguindo o plano das irmãs, aproximou-se demais, tentando segurar a mão dela como se buscasse gratidão. Não precisa se aproximar tanto, senhor, disse Mariana, recuando com firmeza. Mostrei o caminho, agora siga.
O que ela não sabia é que a poucos metros dali, Helena e Lívia observavam tudo às escondidas. Vendo a cena de Silvério tentar segurar a mão de Mariana, tiraram conclusões convenientes e correram de volta à cidade, prontas para espalhar a nova verdade. Naquela tarde, Augusto recebeu comentários estranhos de conhecidos. Alguns insinuavam que haviam visto Mariana em situação comprometedora com outro homem. Ele ficou perplexo, mas tentou ignorar. Contudo, ao voltar para casa, encontrou Helena e Lívia na entrada da fazenda, exigindo uma conversa. Augusto, você precisa abrir os olhos, começou Helena com voz fingida de preocupação. Sua esposa não é quem parece ser. O que estão dizendo agora? Retrucou ele, irritado. Lívia foi rápida. Vimos com nossos próprios olhos. Ela estava de mãos dadas com um homem estranho na estrada. Augusto sentiu o sangue ferver. Não por acreditar nelas, mas pela ousadia em tentar manchar novamente a imagem de Mariana. Ele apenas disse: saíam da minha propriedade agora mesmo. As duas ficaram em choque com a reação. Helena ainda tentou insistir. Você está cego, Augusto! Essa mulher só quer destruir sua família! Mas Augusto, sem se alterar, chamou 2 empregados para escoltá-las até a saída. Antes de partir, ele declarou em alto e bom som: Mariana é a mulher mais honrada que conheci. Vocês sim deviam se envergonhar de tanta maldade. Mariana, que ouvira parte da discussão da varanda, ficou emocionada. Nunca ninguém havia defendido sua honra com tanta firmeza. No entanto, mesmo derrotadas naquele momento, Helena e Lívia não desistiram. Decidiram então tentar algo ainda mais cruel: plantar a discórdia entre Mariana e as crianças. Dias depois, quando Rafael e Clara foram à cidade com a governanta, cruzaram com as 2 tias. Helena, astuta, aproveitou-se da inocência deles. Vocês sabiam que Mariana não ama de verdade vocês, disse em tom doce, mas venenoso. Ela está apenas fingindo para agradar o pai de vocês. Clara, assustada, respondeu: isso não é verdade. Ela cuida da gente todos os dias. Lívia riu debochada. Criança acredita em qualquer coisa, mas lembrem-se, quando menos esperarem, ela vai embora e deixarão de ser nada para ela. As palavras ecoaram na mente dos pequenos. Clara ficou especialmente abalada. Na volta à fazenda, mostrou-se distante, recusando até o prato de comida preparado por Mariana. Rafael, mais contido, observava com atenção, tentando entender se aquilo poderia ser verdade. Naquela noite, Mariana percebeu a frieza dos filhos de Augusto. O coração apertou. Chamou Clara para conversar, mas a menina apenas respondeu com os olhos marejados: você vai embora da gente um dia, não vai? Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Ajoelhou-se diante da menina, segurando suas mãos. Nunca, eu prometo, Clara, nada neste mundo vai me afastar de vocês. Rafael, que observava a cena, se aproximou e disse: mas as tias falaram. As tias não sabem da nossa vida, respondeu Mariana, firme. Só vocês e eu sabemos o que sentimos, e isso é o que importa. O diálogo trouxe alívio às crianças, mas Mariana percebeu que a influência das irmãs era mais perigosa do que imaginava. Precisava agir, não apenas para proteger sua própria honra, mas também para blindar os pequenos daquele veneno. Quando contou a Augusto o que havia acontecido, ele decidiu que já era hora de cortar definitivamente qualquer vínculo com Helena e Lívia. Não quero mais que essas mulheres se aproximem das crianças. Se for preciso, acionarei a justiça. Mariana concordou, mas ainda assim, o coração dela estava pesado. Sentia que a luta não havia terminado. E, de fato, não estava. Pois Helena e Lívia, agora consumidas pelo ódio, resolveram atacar não apenas com palavras ou intrigas, mas com uma ação que poderia colocar toda a fazenda em risco. Numa noite silenciosa,
Elas retornaram às escondidas à propriedade Monteiro, levando consigo Silvério e mais 2 homens. O plano era simples, mas covarde. Provocar um incêndio no celeiro principal, destruindo parte da produção e prejudicando financeiramente Augusto. Se ele se enfraquecesse, acreditavam, não teria forças para sustentar Mariana naquela posição. Enquanto caminhavam sorrateiras, não perceberam que Rafael, que tinha o hábito de observar as estrelas da varanda, viu vultos suspeitos se aproximando do celeiro. Curioso, desceu rapidamente e correu até o pai, que conversava com Mariana na sala. "Papai, tem gente estranha lá fora, perto do celeiro", disse o menino ofegante. Augusto levantou-se de imediato, pegou a espingarda que guardava para segurança e correu em direção ao local, acompanhado de alguns empregados. Mariana, aflita, ficou com as crianças dentro de casa, rezando para que nada de grave acontecesse. Ao chegar, Augusto flagrou os 3 homens tentando espalhar óleo próximo às pilhas de feno. Helena e Lívia, escondidas, observavam de longe. Os empregados correram para impedir o ato e uma briga começou. No meio da confusão, Silvério acabou revelando em voz alta que estava sendo pago pelas irmãs Monteiro para executar o plano. "Essas mulheres me contrataram!" gritou ele, tentando se soltar dos braços dos trabalhadores. Helena e Lívia, ao ouvirem aquilo, ficaram paralisadas de pavor. Não esperavam que o cúmplice fosse entregar seus nomes. Quando Augusto percebeu, olhou ao redor e, à distância, viu as 2 escondidas, com rostos lívidos de terror. O escândalo foi inevitável. As irmãs fugiram correndo pela escuridão, mas já era tarde. A verdade estava exposta. A noite que poderia ter terminado em tragédia se transformou em um divisor de águas na vida de todos. O plano cruel das irmãs de Mariana foi desmascarado no próprio instante em que seria executado, e a fazenda inteira ficou em choque. O barulho da briga, os gritos de Silvério e a correria dos empregados despertaram todos os que estavam na casa. Mariana, com o coração acelerado, abraçava Clara e Rafael, tentando protegê-los do medo, enquanto esperava notícias de Augusto. Pouco depois, ele retornou, suado e furioso, mas aliviado por ter contido o incêndio antes mesmo que começasse. "Está tudo sob controle", disse ofegante, mas firme. "Eles tentaram destruir nossa casa, mas não conseguiram." As crianças correram para abraçá-lo, e Mariana, emocionada, segurou a mão do marido em silêncio. Havia gratidão e também uma crescente certeza. Estavam enfrentando não apenas inimigos externos, mas também as feridas da própria família dela. Na manhã seguinte, Augusto reuniu todos os empregados no pátio da fazenda. O sol nascia dourado, mas a atmosfera era de tensão. Silvério e os 2 cúmplices estavam amarrados sob vigilância, aguardando a chegada das autoridades. Todos murmuravam sobre quem teria contratado aqueles homens, mas não demorou muito para que a verdade fosse conhecida. "Eles confessaram que foram pagos por Helena e Lívia Monteiro", anunciou Augusto, a voz carregada de indignação. "Elas não apenas mentiram e difamaram, como tentaram destruir nosso sustento." Um burburinho percorreu a multidão. Muitos ali já desconfiavam da malícia das irmãs, mas ninguém imaginava que fossem capazes de tamanha crueldade. "Essas mulheres mancharam o nome da própria família e colocaram vidas em risco", continuou Augusto. "Mas nós não nos deixaremos abalar. Nossa união é mais forte que o ódio." Mariana, em silêncio, observava tudo. Sentia uma mistura de dor e tristeza. Eram suas irmãs, de sangue, mas haviam se tornado piores do que estranhas. Quando Clara perguntou baixinho se elas seriam presas, Mariana apenas respondeu: "O que é justo, filha, sempre encontra seu caminho." De fato, dias depois, as autoridades locais vieram até a fazenda para recolher os depoimentos.
Silvério, desesperado por salvar a própria pele, reafirmou que Helena e Lívia haviam lhe prometido dinheiro em troca do incêndio. A confissão foi suficiente para que um mandado fosse expedido contra as duas. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Helena e Lívia, que antes desfilavam com arrogância, agora eram vistas como criminosas. Muitas portas se fecharam para elas, e os mesmos que antes alimentavam seus boatos, agora as apontavam como motivo de vergonha. Mariana acompanhava tudo de longe, mas seu coração não estava em festa. Ao contrário, sentia um peso profundo. Apesar de toda a maldade delas, ainda eram suas irmãs. Em uma noite silenciosa, confessou a Augusto: "Não consigo odiá-las, sofro pelo que fizeram, mas no fundo, ainda são parte de mim." Augusto a abraçou compreensivo. "Isso é porque você tem um coração bom, Mariana. É justamente essa bondade que te torna diferente delas." Enquanto a justiça seguia seu curso, a vida na fazenda precisava continuar. Augusto redobrou a segurança e os empregados passaram a respeitar ainda mais Mariana. Já não a viam como uma forasteira ou apenas a esposa escolhida num leilão, mas como alguém que estava disposta a proteger aquele lar, mesmo diante das maiores provações. Clara e Rafael, por sua vez, estavam cada vez mais apegados a ela. Certa tarde, quando Mariana contava histórias na varanda, Clara a chamou de mamãe pela primeira vez, de forma espontânea. O coração de Mariana quase explodiu de emoção. Ela a abraçou forte, enquanto Rafael, um pouco mais tímido, apenas sorriu. Augusto, que observava de longe, sentiu os olhos marejarem. Não havia mais dúvidas. Mariana não apenas conquistara seu respeito, mas também o amor de seus filhos. Porém, o destino ainda reservava provações. Meses depois, um boato correu de que Helena e Lívia planejavam fugir antes do julgamento. A notícia trouxe apreensão a todos. Augusto, decidido, foi até a cidade para conversar com as autoridades e garantir que a lei fosse cumprida. Mariana, mais uma vez, ficou responsável pela fazenda e pelas crianças. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a região. Ventos fortes e trovões sacudiam a casa, enquanto Clara tremia de medo. Mariana acendeu lamparinas e reuniu todos na sala, contando histórias para acalmar os pequenos. Rafael, tentando ser corajoso, disse: "A senhora não tem medo de nada, tem?" Mariana sorriu e respondeu: "Tenho medo sim, Rafael. Mas quando a gente ama alguém, encontra forças para enfrentar qualquer coisa." Essas palavras ficaram gravadas na mente do menino. A tempestade passou, mas na manhã seguinte chegaram notícias preocupantes. Helena e Lívia haviam realmente desaparecido. Ninguém sabia para onde tinham ido, mas rumores diziam que poderiam tentar se vingar de Mariana uma última vez antes de fugir. Augusto reforçou a segurança ao redor da propriedade, mas a tensão era palpável. Mariana, mesmo apreensiva, mostrava-se serena diante das crianças para não transmitir medo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma inspeção nos limites da fazenda, Rafael encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada perto do lago. Curioso, chamou o pai e Mariana. Quando abriram, descobriram cartas antigas, guardadas com cuidado. Eram bilhetes escritos pela mãe das crianças, falecida anos antes. Entre as cartas, uma em especial chamava a atenção. Nela, a mulher revelava sua maior preocupação, que os filhos crescessem sem carinho materno. Pedia a Augusto que, caso algum dia refizesse sua vida, escolhesse alguém de coração puro para cuidar das crianças. Alguém que não buscasse apenas riqueza, mas que tivesse amor verdadeiro. Ao ler aquelas palavras, Mariana não conseguiu conter as lágrimas. Parecia uma mensagem do destino, como se a mãe das crianças a tivesse abençoado de longe. Augusto também se emocionou profundamente, segurando a carta contra o peito. "Você é essa mulher de coração puro, Mariana", disse ele com voz embargada.
Agora tenho certeza de que foi o destino quem nos uniu. Naquele instante, todos os medos e inseguranças pareceram se dissipar. Mariana não era mais a gordinha indesejada que fora colocada num leilão. Era a esposa, a mãe de coração, a protetora daquele lar. Mas Helena e Lívia ainda estavam soltas, e a ameaça pairava como uma nuvem escura sobre eles. Augusto sabia que o confronto final era inevitável. Ele só não imaginava que seria mais doloroso e revelador do que poderia supor. O desaparecimento de Helena e Lívia espalhou um clima de inquietação por toda a região. Muitos acreditavam que as irmãs já haviam fugido para longe, tentando escapar da justiça. Mas para Augusto havia uma certeza que lhe pesava no peito. Elas não deixariam a história acabar daquele jeito. O ódio que sentiam por Mariana era profundo demais. Ele temia que, antes de partirem definitivamente, tentassem algo ainda mais cruel. Mariana, embora preocupada, esforçava-se para manter a serenidade dentro de casa. Não queria que Clara e Rafael percebessem o peso da situação. Mas, nas noites silenciosas, quando as crianças já dormiam, ela se pegava rezando em lágrimas, pedindo forças para suportar o que ainda poderia vir. Certo fim de tarde, Augusto recebeu a visita de um vizinho. O homem vinha da cidade e trazia notícias. Helena e Lívia haviam sido vistas em companhia de desconhecidos, homens perigosos, conhecidos por se envolverem em negócios escusos. O rumor era de que planejavam algo grande, uma espécie de acerto de contas antes de desaparecerem. Estão cegas pelo ódio, disse o vizinho. E quem tem ódio no coração é capaz de tudo. Augusto agradeceu a informação, mas o coração ficou pesado. Ao chegar em casa, contou a Mariana o que ouvira. Ela ouviu em silêncio. Depois segurou a mão dele com firmeza. Seja o que for que elas planejem, nós vamos enfrentar juntos. Naquela noite, Augusto mal conseguiu dormir. Passou longas horas refletindo sobre como proteger sua família. Pensava em Mariana, nos filhos e no quanto já haviam superado juntos. Decidiu que, se fosse preciso, enfrentaria as irmãs da esposa frente a frente, para pôr fim a essa história de uma vez por todas. E o confronto não demorou a chegar. Alguns dias depois, numa manhã abafada, os empregados notaram movimentação estranha perto dos limites da fazenda. Um cavalo desconhecido havia sido amarrado próximo ao bosque. Augusto, desconfiado, reuniu 2 homens de confiança e foi averiguar. Mariana ficou em casa com as crianças, o coração disparado. Enquanto caminhavam pelo bosque, Augusto percebeu pegadas frescas e sinais de que alguém havia passado por ali recentemente. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som dos pássaros. De repente, vozes femininas surgiram carregadas de rancor. Então era aqui que você se escondia, irmãzinha. A voz de Helena soou fria, carregada de sarcasmo. Augusto virou-se e viu as duas. Helena e Lívia surgindo entre as árvores, os olhos faiscando de ódio. Ao lado delas, 2 homens armados as acompanhavam, prontos para qualquer ordem. Vocês foram longe demais, disse Augusto firme. Já não basta o que tentaram fazer? Helena riu, amarga. Longe demais? Quem foi longe demais foi ela, a gordinha rejeitada, que ousou ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu. Lívia completou, apontando o dedo em direção à casa, ao longe. Mariana roubou tudo de nós. Ela não passa de uma farsa. E você, Augusto, foi ingênuo demais para perceber. A raiva de Augusto cresceu, mas ele se controlou. Mariana não roubou nada de vocês. Foi a escolha de vocês mesmas que as trouxe a esse ponto. Vocês se perderam na inveja e no orgulho. As irmãs se entreolharam, os rostos contorcidos de rancor. Helena então revelou algo que surpreendeu até a própria Lívia. Você acha que Mariana é tão pura? Pois saiba que ela esconde segredos. Nosso pai nunca a amou como amou a nós. Sempre a tratou como um fardo. Sabe por quê?
porque ela nem sequer era filha dele de verdade. Augusto ficou em silêncio, surpreso. Mariana, que se aproximava discretamente pelo bosque após perceber a demora do marido, ouviu aquelas palavras e sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que está dizendo?" perguntou com a voz trêmula. Helena riu, cruel. "Ah, finalmente apareceu, sempre tão ingênua. Não se lembra das conversas sussurradas em casa? Você era a filha ilegítima. Nossa mãe te aceitou por pena, mas papai nunca a considerou como uma de nós. Por isso sempre a tratamos como diferente." Mariana levou a mão ao peito. As palavras a feriram profundamente. Uma parte dela sempre desconfiara das diferenças no tratamento, mas ouvir aquilo em voz alta foi como uma punhalada. Lívia, ao perceber a gravidade do que fora dito, tentou intervir. "Helena, não precisamos..." "Cale-se!" retrucou a irmã mais velha. "Está na hora da verdade." Augusto, percebendo a dor no rosto de Mariana, aproximou-se dela, segurando sua mão com firmeza. "Não importa o que digam. O que importa é quem você é, Mariana, e eu sei exatamente quem você é, a mulher mais honrada que já conheci." Mas Helena não recuou. "Honrada? Uma impostora nunca será honrada. Você roubou o que era nosso." Nesse momento, os homens armados deram um passo à frente, como se fossem obrigar Augusto a recuar. Mas os empregados que estavam com ele também se posicionaram, prontos para proteger a família. A tensão era quase insuportável. Foi então que Rafael, que havia seguido escondido sem que ninguém percebesse, surgiu de trás de uma árvore. O menino, com a coragem que aprendera com Mariana, gritou: "Não falem assim dela! Mariana é nossa mãe!" Todos se voltaram para ele. Clara, que também havia seguido o irmão, apareceu logo atrás, com lágrimas nos olhos. "Ela nos ama de verdade, e vocês nunca vão entender isso porque não sabem o que é amor." As palavras das crianças ecoaram no bosque como uma flecha certeira. Mariana caiu em prantos, abraçando os pequenos. Helena e Lívia, por um instante, ficaram em silêncio, surpresas com a coragem dos sobrinhos. Mas logo retomaram o tom de fúria. "Estão todos enfeitiçados por essa mulher!" gritou Lívia, nervosa. "Mas isso vai acabar hoje!" Os homens armados deram mais um passo, mas Augusto ergueu a espingarda. "O primeiro que ousar tocar na minha família não sairá vivo daqui." O silêncio pairou por segundos eternos. Foi então que Silvério, agora arrependido por tudo o que havia feito, apareceu acompanhado da guarda local. Havia decidido colaborar de vez, levando os oficiais até o local após perceber os planos das irmãs. "Acabou, Helena. Acabou, Lívia", disse o chefe da guarda, aproximando-se. As irmãs tentaram resistir, mas foram contidas. Helena, ainda gritando insultos, foi levada à força. Lívia, mais abatida, chorava em silêncio, como se finalmente tivesse percebido o quanto haviam caído baixo. Mariana, ainda trêmula, foi amparada por Augusto. Ele a envolveu em seus braços, enquanto Rafael e Clara se agarravam a ela com todas as forças. O perigo havia passado, mas as feridas emocionais ainda sangravam. De volta à fazenda, naquela noite, o silêncio reinava. Mariana refletia sobre as revelações de Helena. Será que era verdade? Seria ela mesmo filha ilegítima? A dúvida a corroía, mas ao olhar para as crianças dormindo ao seu lado e para Augusto, firme como uma rocha, ela encontrou paz. "Pode ser que eu não saiba de onde vim", sussurrou, olhando para o céu estrelado. "Mas eu sei para onde vou. E vou com vocês." Augusto a ouviu e respondeu baixinho: "E nunca mais estará sozinha." Naquele momento, Mariana percebeu que, independentemente do sangue, ela havia encontrado seu verdadeiro lar. Não pelo passado, mas pelo amor que estavam construindo juntos. O confronto terminara, mas a vida ainda lhes reservaria surpresas, algumas dolorosas, outras repletas de esperança. E, acima de tudo, Mariana aprenderia que, às vezes,
O destino escolhe os mais improváveis para escrever as histórias mais bonitas. O sol já despontava no horizonte quando os primeiros rumores chegaram à fazenda. Camponeses, curiosos e vizinhos comentavam sobre o escândalo que se espalhara pela cidade. Helena e Lívia haviam sido desmascaradas e toda a comunidade agora sabia que elas eram as responsáveis pelas intrigas contra Mariana. Mas como acontece quando a verdade vem à tona, muitos ainda queriam mais detalhes, mais fofocas, e corriam para ouvir de perto qualquer palavra que confirmasse o que já se tornara público. Na casa grande, Augusto observava a movimentação à distância. Ele não queria expor ainda mais sua família, mas sabia que em breve precisaria enfrentar a opinião pública. Mariana, por sua vez, tentava manter a rotina, embora seu coração ainda estivesse abalado. A revelação sobre as irmãs era dolorosa. Por mais cruéis que tivessem sido, ainda eram parte de seu sangue. Nessa manhã, Clara e Rafael, que já haviam ouvido alguns cochichos dos empregados, aproximaram-se de Mariana. Tia Helena e tia Lívia não vão mais voltar, não é? Perguntou Clara, com a inocência da infância. Mariana respirou fundo antes de responder. Não sei, minha querida, mas às vezes as pessoas se afastam porque ainda precisam aprender. Rafael, sempre mais sério, completou. Elas machucaram você, mas você não desistiu da gente. Acho que isso é o que importa. As palavras do menino tocaram Mariana profundamente. A cada dia, percebia que aqueles pequenos já carregavam uma sabedoria maior do que muitos adultos. E, no fundo, entendia que era por eles que precisava continuar firme. Naquele mesmo dia, um mensageiro trouxe um convite inesperado. Haveria uma reunião no salão da cidade, convocada por alguns líderes locais. O objetivo era discutir os acontecimentos recentes e ouvir a versão de Augusto e Mariana. Muitos viam isso como uma oportunidade para encerrar as fofocas, mas outros esperavam um espetáculo de humilhação. Ao saber do convite, Mariana hesitou. Augusto, não sei se consigo falar diante de todos, me expor assim. Mas o fazendeiro segurou suas mãos com firmeza. Não está sozinha, estaremos juntos, e se for preciso, falarei por nós dois. Na noite marcada, o salão estava lotado. Homens, mulheres e até jovens se amontoavam, ansiosos por ver o desenrolar daquele capítulo. Quando Augusto e Mariana chegaram, acompanhados de Clara e Rafael, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Alguns olhares eram de curiosidade, outros de desprezo, mas havia também aqueles que já demonstravam respeito. O líder da comunidade, um homem chamado Joaquim, foi o primeiro a falar. Chamamos todos aqui para esclarecer o que tem acontecido. Muitos de nós ouvimos acusações sérias contra a senhora Mariana, esposa do fazendeiro Augusto. Mas recentemente novas informações surgiram, apontando as verdadeiras culpadas. Estamos aqui para ouvir a verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Augusto se levantou e tomou a palavra. Durante semanas, minha esposa foi alvo de mentiras cruéis. Disseram que ela era interesseira, que me traía, que não era digna de nossa família. Mas a verdade é que tudo não passou de inveja e rancor de suas próprias irmãs, Helena e Lívia. Foram elas que espalharam os boatos, tentando destruir o que estávamos construindo. As pessoas cochicharam entre si. Alguns já sabiam, outros se fingiam de surpresos. Mariana, com o coração acelerado, percebeu que todos a olhavam, esperando que ela também falasse. Tremendo levemente, ela se levantou. Eu não queria estar aqui hoje, começou com voz embargada. Nunca busquei riqueza, nem poder, nem reconhecimento. Só queria ser aceita, viver com dignidade. Minhas próprias irmãs me negaram isso desde criança. E quando, finalmente, encontrei nesta casa uma família que me acolheu, elas tentaram me destruir mais uma vez. Ela respirou fundo, e seus olhos marejados encontraram os de Clara e Rafael. Mas pela primeira vez na vida, eu não estou sozinha. Tenho um marido que confia em mim,
filhos que me veem como mãe e pessoas que, espero, ainda sejam capazes de enxergar a verdade em meus atos. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Muitos se emocionaram, pois era impossível não sentir a sinceridade em suas palavras. Foi então que Clara, sem ser contida, levantou-se da cadeira e gritou com a voz firme de uma criança que já havia sofrido demais. Ela é nossa mãe! Ninguém tem o direito de falar mal dela! O impacto foi imediato. O salão, antes cheio de desconfiança, agora se comovia diante da cena. Rafael, igualmente decidido, colocou-se ao lado da irmã e completou. Se alguém quiser machucar a Mariana, vai ter que passar por nós primeiro. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana, que abraçou os filhos diante de todos. Augusto, emocionado, colocou a mão sobre os ombros deles, formando um quadro que nenhum dos presentes esqueceria. Joaquim, que presidia a reunião, ergueu a voz. Creio que não há mais nada a discutir. A verdade foi dita. Se houve injustiça, ela foi contra essa família, não por parte dela. O público, antes dividido, começou a bater palmas. Primeiro tímidas, depois mais fortes, até se transformarem em um aplauso unânime. Mariana mal acreditava no que via. Pela primeira vez, sentia que a comunidade inteira a reconhecia, não como a gordinha que o fazendeiro escolheu, mas como uma mulher de valor, digna do respeito de todos. Naquela noite, ao voltarem para a fazenda, Mariana caminhou em silêncio, segurando a mão de Clara. Ao olhar para o céu estrelado, agradeceu em pensamento por ter resistido até ali. Mas, embora o pior parecesse ter passado, uma sombra ainda pairava em seu coração. Helena e Lívia haviam desaparecido desde a revelação. Ninguém sabia ao certo para onde tinham ido, mas todos sabiam que não desistiriam tão facilmente. Augusto também percebia esse risco, e enquanto via Mariana adormecer exausta ao lado dos filhos, prometeu a si mesmo que faria de tudo para protegê-los. Pois agora, mais do que nunca, tinha certeza de que não escolhera Mariana por acaso. Era o destino, uma prova de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na aparência, mas na força de seu coração. O futuro ainda guardava desafios, mas a chama que se acendera naquela família era forte demais para ser apagada. A fazenda Monte Verde parecia respirar um novo tempo. Os campos floresciam após as chuvas, os empregados trabalhavam com ânimo renovado e dentro da casa grande a atmosfera era de harmonia. Mariana finalmente se sentia parte daquele lar. Os dias eram preenchidos por risadas de Clara e Rafael, pelo carinho silencioso de Augusto e pela certeza de que, apesar de todas as dores, havia encontrado um lugar no mundo. Mas mesmo com essa paz, havia uma sombra que não podia ser ignorada. Helena e Lívia tinham desaparecido após serem desmascaradas, e a ausência delas não era sinônimo de tranquilidade. Mariana sabia, em seu íntimo, que as irmãs não aceitariam a derrota tão facilmente. O tempo passou, semanas se transformaram em meses, e quando a calmaria parecia definitiva, uma visita inesperada bateu às portas da fazenda. Era um homem simples, de roupas gastas, que se apresentou como mensageiro vindo da cidade vizinha. Senhora Mariana, disse ele, hesitante, suas irmãs estão em situação difícil. Foram vistas pedindo ajuda, vagando sem rumo. Muitos as rejeitam, ninguém quer oferecer abrigo. Dizem que estão doentes e sem recursos. A notícia caiu como um peso sobre o coração de Mariana. Por mais que tivesse sofrido nas mãos delas, não podia simplesmente ignorar o sangue que compartilhavam. Augusto, ao perceber sua angústia, aproximou-se. Você não lhes deve nada, disse ele firme. Foram elas que cavaram a própria ruína. Talvez não deva, respondeu Mariana com lágrimas nos olhos. Mas não consigo fechar os olhos. Elas são minhas irmãs, Augusto, por mais que me tenham ferido. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Mariana não conseguiu descansar. Caminhava pelo quarto,
olhando pela janela para o campo iluminado pela lua. Recordava os tempos de infância, quando, apesar da crueldade, ainda havia momentos de união. Lembrava-se de sua mãe, que sempre dizia: família é como raiz. Mesmo quando tenta se desprender, continua ligada à mesma terra. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Vou até a cidade. Preciso ver com meus próprios olhos. Augusto não queria permitir, mas ao perceber a firmeza dela, resolveu acompanhá-la. Juntos, viajaram até a localidade indicada, levando mantimentos e alguns empregados para ajudar. Ao chegarem, a cena que encontraram era desoladora. Helena e Lívia estavam debilitadas, vivendo em condições miseráveis, rejeitadas por quase todos. Quando viram Mariana, ficaram surpresas. A mais velha, Helena, tentou disfarçar o orgulho, mas não conseguiu esconder o sofrimento. Veio nos humilhar? Perguntou com voz fraca. Veio ver de perto como caímos? Mariana se ajoelhou diante delas, sem medo de se sujar. Não, Helena, vim porque, apesar de tudo, vocês ainda são minhas irmãs. As palavras causaram um choque. Lívia, mais frágil, começou a chorar. Não merecemos seu perdão. Fizemos de tudo para destruir sua vida. Mariana segurou as mãos das duas. Vocês escolheram me odiar, mas eu escolho não carregar esse ódio. Quero que saibam que ainda há lugar para vocês se quiserem mudar. Augusto, observando a cena, percebeu que o coração de Mariana era maior do que imaginava. Ele, que já a admirava pela bondade com as crianças, agora via nela uma força ainda mais rara: a capacidade de perdoar. Helena e Lívia aceitaram a ajuda, ainda que envergonhadas. Foram levadas para a fazenda, onde receberam cuidados médicos e abrigo. A notícia espalhou-se rapidamente e mais uma vez a cidade inteira falou sobre Mariana, mas desta vez de forma diferente. Muitos se surpreenderam com a generosidade da mulher que, mesmo humilhada por suas próprias irmãs, abriu as portas do coração e do lar para elas. Clara e Rafael observaram tudo com olhos atentos. Certo dia, Rafael perguntou: Mamãe, por que você trouxe elas de volta, depois de tudo o que fizeram? Mariana sorriu, acariciando o rosto do menino. Porque quando a gente responde ao mal com o bem, mostramos que somos maiores do que a dor. E eu quero que vocês aprendam a nunca deixar o rancor comandar suas vidas. Essas palavras ficaram gravadas no coração das crianças. O tempo passou e a convivência não foi fácil. Helena, ainda resistente, demorava a aceitar a nova realidade. Mas Lívia, mais sensível, aos poucos começou a mudar. Vendo Mariana cuidar de Clara e Rafael, testemunhando o respeito que todos tinham por ela, passou a reconhecer o valor que antes desprezara. Um dia, aproximou-se da irmã caçula e disse: Agora entendo. Não era sua aparência que importava, era sua alma, e nós nunca soubemos enxergar isso. Mariana a abraçou, emocionada. Helena, mesmo mais dura, não pôde evitar que as lágrimas surgissem quando presenciou aquele gesto. Meses depois, a fazenda vivia um momento de plena transformação. Não era apenas um lugar de trabalho, mas de reconstrução, de cura e de aprendizado. Helena e Lívia, ainda em processo de mudança, começaram a ajudar nas tarefas, tentando se redimir. Augusto, embora cauteloso, reconhecia o esforço e, por respeito à decisão de Mariana, deu-lhes uma nova chance. E então veio a maior bênção. Mariana descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria incomparável à família. Clara e Rafael vibraram com a ideia de ganhar um irmãozinho. E Augusto, emocionado, abraçou a esposa como nunca antes. Você não trouxe apenas amor para esta casa, Mariana. Trouxe vida, trouxe esperança. Os meses de gestação foram de expectativas e cuidados. E quando finalmente nasceu o bebê, todos se reuniram ao redor da mãe orgulhosa. Um menino forte, de olhos brilhantes, que recebeu o nome de Gabriel, um símbolo de renascimento.
Naquele dia, olhando para os filhos reunidos para Augusto, com o olhar cheio de ternura para os empregados que se alegravam e até mesmo para as irmãs que em silêncio choravam de emoção, Mariana compreendeu que seu destino estava completo. Não era mais a gordinha rejeitada e zombada. Não era a mulher humilhada em praça pública. Era a mãe, a esposa, o alicerce de uma nova geração. E ao segurar o pequeno Gabriel nos braços, disse em voz baixa, mas firme o suficiente para que todos escutassem: tudo o que somos, tudo o que construímos, não veio da maldade ou da aparência. Veio do amor. E o amor é a única herança que jamais se perde. O silêncio reverente que se seguiu foi interrompido pelo choro do bebê, que soou como música nos corações presentes. Era o início de um novo ciclo, onde as feridas do passado não seriam esquecidas, mas transformadas em lições para o futuro. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a fazenda Monte Verde tornou-se não apenas símbolo de prosperidade, mas de perdão, união e amor verdadeiro.